Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama, que é a nossa paixão. Bom, o Gustavo Grassi tá aí. Gostei muito do Gustavo, é um grande profissional, onde me parece que ele vai avaliar sempre mais do que o jogador como um todo, a pessoa. Vai tentar fazer com que os processos sejam otimizados, onde os jovens eles consigam ter aquele sentido de pertencer àquele lugar, àquela instituição, que eu acho que o Guilherme Pato tem. Eu acho lamentável isso de querer reemprestar o Guilherme Pato, porque o Guilherme Pato ele já foi emprestado para a Ponte Preta, rendeu bastante num time de menor hierarquia, até porque é complicado tu te destacar num time onde tu não tem todas as condições, como o Guilherme Pato teria se fosse alçado ao grupo principal do Internacional, onde ele merece, assim como o Lucas Ramos, que foi muito bem nesses 3 primeiros jogos do Gauchão. É uma pena, porque o Guilherme Pato ele tem esse sentido de pertenência, de pertencimento, porque ele ama o Internacional, ele é colorado e ele é um bom jogador. Tem alguns erros que ele ainda comete, mas nada que um treinador do nível do Miguel Ángel Ramírez, que tem potencial e tem capacidade, não possa melhorar ele. Isso aí eu não gostei, mas acho que foi um dos primeiros erros da gestão, porque se a gente vai valorizar a base, a gente quer a base forte, o Guilherme Pato não poderia sair, até porque vai ficar o Marcos Guilherme e vai ficar outras coisinhas ainda no grupo principal. Por que o Guilherme Pato não pode ficar para ser pelo menos uma opção, no mínimo uma opção de boa qualidade ele é? É um absurdo isso, mas fazer o que, né? A direção, não tenho críticas à direção, só lamentar, porque o Guilherme Pato é bom jogador. Eu acho que ele poderia ficar e poderia somar muito ao grupo do Internacional, porque é um jogador de hierarquia, é um ativo importante e poderia nos ajudar muito nos títulos, mas infelizmente preferem emprestar ele para o Cuiabá, que é um time de menos hierarquia, aonde ele pode se destacar, mas é melhor ele se destacar dentro do Internacional, onde ele tem mais possibilidades, porque o nível dos jogadores do Internacional, do time titular, são muito melhores, e ele poderia render muito mais dentro da equipe titular do Inter. Mas a direção está de parabéns em contratar o Gustavo Grossi, é um excepcional dirigente, ajudou para levantar o River Plate. Obviamente os resultados ajudaram, né? Porque muitos dizem desse grande trabalho que foi feito no River Plate, mas se o Gallardo ele não consegue vencer a Sul-Americana de 2014, ele teria alguns problemas, até porque no campeonato argentino é muito normal demitirem técnicos. Aí com isso, de repente, o trabalho do Gustavo Grossi não teria sido tão bom quanto foi. Mas, obviamente, a gente tem que ter paciência e a gente tem que dar paz. Mas a gente tem que estar sempre ressaltando críticas construtivas, porque é um absurdo liberarem o Guilherme Pato, ainda mais nessa sistemática onde a base vai ter um protagonismo importante dentro do time titular do Internacional. Eu gostei dos trabalhos do Miguel Ángel Ramírez, é uma metodologia muito interessante, aquela coisa daquele treinamento do bobinho, que muitas vezes as pessoas acham que é uma besteira, mas é um treinamento muito importante, porque ele coloca em setores os jogadores ali, e eles vão
nessa coisa do passe rápido, tendo uma dinâmica muito interessante dentro do jogo, e é um jogo rápido, um jogo de posição, tu tem que estar sempre atento, é algo muito interessante que ele está implementando. Eu vi uns vídeos dos treinamentos, tá muito interessante isso, e ele traz na bagagem uma metodologia muito interessante, onde ele vai implementar esse modo de jogar que joga o Manchester City, joga a seleção holandesa do Cruyff jogava assim. É algo bem interessante, um jogo bem propositivo, até porque é uma maneira de se jogar, uma maneira de se pensar que é interessante, que a direção está tentando implementar. Só que vamos ser bem coerentes, né? Porque tem muitos canais que sempre fizeram um pouco caso do Marcelo Medeiros. No que tange, o único problema que eu acho que aconteceu no Marcelo Medeiros foi a ineficiência na contratação de jogadores. Mas se tem uma coisa que a gente tem que ressaltar do Marcelo Medeiros, foi que ele pegou um time que havia sido rebaixado, aonde as categorias de base do time estavam carcomidas, onde ele teve que reestruturar toda a categoria de base para revelar outros muito bons jogadores, como o Praxedes, como o Jone, como outros jogadores de boa, como o Heitor, como vários outros jogadores de boa categoria que estão sendo revelados e que vão subir futuramente graças àquele trabalho de reestruturação de uma base carcomida de 2015 de 2016 que ele havia recebido do Vitório Pífero. Basta ver que hoje saíram mais denúncias e um comprobatório importante de coisas levantadas contra a antiga gestão, que eles, mediante eles faziam nas viagens de time, eles tiravam porcentos para fazer benefícios para si mesmo. É uma ladroagem, mas o que tem que ressaltar é que o Internacional ele teve naquele ano que reformular vários contratos que haviam feito daquela gestão pífia do Vitório Pífero. Ele teve que a renda estava comprometida para a segunda divisão, não tinha todo aquele aporte significativo de dinheiro que para poder começar uma segunda divisão, porque muitos dizem, mas um time que cai, ele sempre tem um aporte grande da televisão, mas aquela renda era toda comprometida, tinha vários contratos que ele teve que remanejar, teve muitas coisas que o Marcelo Medeiros fez que muita gente não consegue enxergar e critica. E se tem hoje eu vejo um monte desses influenciadores babacas, hipócritas de Colorado, tentando dizer assim, vamos dar tempo, vamos ter paciência. Ok, eu concordo, tem que ter paciência, não vamos nos primeiros resultados adversos querer a cabeça do Miguel Ángel Ramírez e de toda a direção, mas aí eles são uns incoerentes, bem incoerentes de M, né? Porque nos trabalhos complicados onde o Marcelo Medeiros fez a sua gestão, eles sempre depreciavam e queriam crucificar o Marcelo Medeiros, naquela cultura maldita de querer sempre arrumar um culpado e demonizar pessoas. Mas assim como eu aprendi que a gente não pode demonizar e culpar todos por tudo que eventualmente não dê certo, eu vou fazer a procedência de nós colorados e de todo mundo tem que ser a mesma agora com o Barcelos. Ele está fazendo muito bem todos os processos, todos os métodos, e vamos esperar que tudo dê certo. E ele tá fazendo por onde, e todo mundo tem que dar, ele está de parabéns, e vamos esperar que as coisas funcionem, que esse novo modo de ver o Internacional, de fazer os processos, da captação de jogadores, de lapidar jogadores, de pegar os jogadores de outros times jovens e terminar aquela lapidação final para colocar no elenco principal, possam todos ser muito bem feitos e que a gente possa vencer.
porque críticas construtivas, isso sim, mas sempre vamos apoiar o time, apoiar os nossos jogadores e apoiar a direção para esperar que tudo dê certo pro bem do Internacional. Valeu, torcida, e tamo junto sempre.